Como eu falei aqui nesse nosso canal, a gente tem cursos de programação de games com vários engines. A gente tem do Unity, a gente tem do Roblox, a gente tem do Unreal e do Cray. E agora a gente está fazendo aqui do It's Magic. Em todos esses cursos, os cursos são muito práticos, então eu criei mais ou menos um game. E esse game é mais ou menos sempre a mesma coisa. A ideia é que o avatar consiga chegar numa arca que tem um tesouro e ele tem que passar por vários obstáculos. E a cada aula, eu geralmente vou colocando no caminho aí do avatar, eu vou colocando uns dois obstáculos. Aqui no caso aqui do It's Magic, vocês estão vendo aí que eu coloquei dois obstáculos aqui. A gente vai ver como é que esse negócio está funcionando e depois a gente vai ver como é que a gente programou isso. Mas basicamente aí vocês veem que eu tenho aí o avatar, né? Vamos chegar perto aí do nosso querido avatar. Aqui a gente pode até ver ele aqui de frente, né? Que é o avatar do Mozilla aí, né? Tá? E eu coloquei aqui um spawn. Eu realmente coloquei um spawn aqui meio esquisito, que ele é esse amarelo aí, ó. Ele vai de ponta a ponta, porque no caso, aí na frente a gente tem uma bola, que seria uma bola de fogo, e vocês vão ver que ela vai de um lado para o outro, de um lado para o outro, do lado para o outro. É um negócio mais ou menos como o Frog, né? Vocês lembram daquele jogo que o sapo tinha que atravessar a rua, que tinha carros para um lado para o outro. Então isso é uma coisa típica de games. Agora, quando o avatar ele colide aí com a bola, ele teoricamente morre. Mas você sabe que quando a gente faz jogo para criança, o avatar nunca morre, então ele volta para o spawn. E eu fiz uma programação aí de volta do avatar para o spawn que vai funcionar nesse caso, mas em outros casos não vai funcionar. Porque o que eu fiz? Eu usei o move. Então, quando ele colide, ele move para trás. Justamente essa distância aí, que é desde a bola até o nosso spawn. Mas é obviamente que isso aí não funciona, por exemplo, no caso do avatar, se ele caísse ali do chão, porque esse move aí ele move certas unidades, né, para trás. Então, se ele caiu, ele vai voltar para trás, não vai voltar para o spawn. Nesses casos, para você jogar o avatar no spawn, você tem que, na realidade, destruir o avatar e fazer um novo instanciamento. Como isso é um pouquinho mais complexo, a gente vai ver isso depois. Mas então, voltando ao nosso jogo aí, o primeiro desafio, o primeiro obstáculo é a bola vai de um lado para o outro e o avatar não pode colidir com essa bola. E o segundo obstáculo é ali aquela porta. Aqui nós temos uma parede ali, a parede azul com a porta amarela, a porta está fechada, mas a gente tem ali do lado esquerdo, a gente tem uma chave. Isso é uma coisa muito comum em jogos também, você condicionar uma determinada coisa a você pegar uma chave, você pegar uma lanterna, alguma coisa assim. Então a gente vai ver como é que a gente programa isso, e aqui no caso aqui, a gente fez no caso aqui a gente fez com a chave, é claro que tamanhos aí não são significativos. Como eu falei, eu não estou preocupado aqui com a forma do jogo. Eu estou preocupado aqui em mostrar como é que a gente fez a programação. Mas vamos ver esse negócio funcionando aí, né? Vamos disparar aqui. Então está lá o nosso avatar, a câmera atrás dele. E como vocês já viram, né? Na primeira aula ele roda para um lado, ele roda para o outro, né? Ele vai para trás, ele vai para frente. E aqui para vir para frente, eu vou só para mostrar, eu vou fazer uma burrada aqui, ele vai me colidir com a bola, né? Para ver justamente ele voltando para o spawn. Tá vendo? Ele colidiu ali e ele voltou para o spawn. É como se ele tivesse morrido, né? Então essa é o primeiro obstáculo que ele tem que passar. E o segundo obstáculo, ele tem que abrir a porta e ele tem que pegar aquela chave. Vamos aqui para o cantinho, né, para a gente não morrer de novo. Então, quando a bola passar, a gente corre e vamos chegar aqui
uma situação boa que vocês possam ver tanto a chave quanto a porta. A porta está ali, e quando o avatar ele encostar na chave, a porta vai se abrir, né? E a chave vai sumir. Então, vamos chegar lá. Viram? A porta sumiu. A gente vai até lá. A chave sumiu. Agora a porta, na realidade, ela não foi destruída. A chave a gente usou um destrói. Depois a gente vai ver na programação. Agora aqui, ó, a porta, a gente usou um move. A gente moveu ela para o lado. Tá? Então, basicamente é isso aí. O que o jogo tem até agora. Depois vocês vão ver. Nas próximas aulas a gente vai acrescentando novos obstáculos. Programar no celular é um negócio meio complicado, meio desagradável. Graças a Deus o It's Magic criou esse sistema aí que a gente trabalha com esse tipo de codificação, né, usando esses blocos, mas mesmo assim é complicado, principalmente para mostrar como foram montados como foi montado o script usando os blocos. Eu estou tentando montar aqui, né, uma conjugação de imagens para mostrar para vocês cada um desses scripts. O primeiro script que eu vou mostrar é o script que foi colocado no avatar. É o script que faz a movimentação dele para frente, para trás, para um lado e para o outro. Vamos ver isso então dentro da nossa possibilidade, do truque que a gente usou aqui de fazer uma colagem, né, daquelas partes aí da tela. Vamos ver então o nosso script aí, que é o movimento do player, né, o player controller. Eu tenho vários ifs dentro do update. O primeiro ali, eu uso o It's Magic Input Get Key e a chave se chama frente, pressionada. Se ela for pressionada, eu tenho MyObjectTransform Moving Seconds igual a 5. Lembrando aí que esse script ele está aí no player, né? Então esse MyObject aí é o player. O nosso segundo if é aí quando eu aperto o hot dir, se pressionado é igual a true, e semelhantemente eu tenho MyObjectTransform, só que no caso aí eu tenho um rotate in seconds, e aí tem que ser negativo, e eu coloco 20, então vocês reparam que a velocidade aí da rotação é maior do que no caso de ir para frente e de ir para trás, que é o que a gente vai ver agora. É a terceira opção aí, Get Key de trás, eu tenho Moving Seconds, e aí no caso aí é negativo, porque para frente era positivo, para trás é negativo, e no caso é 5. Então essa aí é a nossa última condição. Se eu pressiono o Hot ESC, então eu tenho MyObjectTransform Rotate in Seconds 20, e aí é positivo, eu não preciso colocar negativo. Vamos ver então agora o script que ele está na bola, mas ele na realidade é o script que faz a morte do jogador. Na realidade não é bem a morte, ele volta para o spawn. Mas para de um script a gente conseguir acessar um objeto que não o objeto onde está o script, a gente tem que criar uma variável, e essa variável aí, ela é do tipo object, e a gente coloca então o nome da variável. No caso aí a gente criou o avatar, ele tinha o nome de player, e a gente criou essa variável do tipo objeto com o nome de jogador. E repare aí que ela não tem valor nenhum. Depois, quando a gente vai para a parte ali do start, então a gente dá um set jogador e a gente usa essa função findObject, que é do It's Magic e do World Controller. Então a coisa fica set jogador e colocamos ali o nome do player. Finalmente, a gente vai ali para o if, que está dentro do update, em que a gente usa
a função da distância. Então a gente coloca jogador transform position, a posição do jogador, distante do myObject transform position, que é a posição da bola, né? Lembrando que esse script está na bola. Quando ela for menor do que 1, o que a gente faz? A gente pega o jogador e move negativamente 4, quer dizer, ele volta 4 no Z, quer dizer, ele volta para trás. Como eu falei, essa solução aí não é uma solução para volta para o spawn. E eu usei isso porque eu achava que esse move aí era um move to. Então, se fosse um move to, eu colocaria meramente a posição do spawn ali, né, no vetor, e a coisa funcionava. Mas não é assim. O move, ele move uma determinada quantidade de unidades no X, no Y ou no Z. No caso aqui, a gente queria que ele voltasse, né? Então a gente deixou 0 no X, 0 no Y e voltamos 4. Mas essa solução não é uma boa solução para a morte de jogador, quer dizer, para a volta do spawn, e a gente vai mostrar uma outra solução. Seria interessante que houvesse uma função tipo move to para jogar um objeto numa determinada posição. Pode ser até que exista, mas eu não descobri. Vamos para o terceiro script dessa aula, é aquele que faz a bola se mover. Então esse script ele está na bola. E é bom lembrar que a nossa plataforma ela vai de -5 até 5. Então vocês veem aí que a coisa começa com um if aí, que se a bola, né, o myObject, tiver aí acima de igual ou mais do que 5, então existe um movimento, que é no X aí, com a velocidade 2. Agora, a bola vai para a direita até que, se chegar a 5 ou mais que 5, então a gente criou aí um move para o negativo de 5. Então a coisa fica nessa oscilação. Começa a bola está em -5, ela vai para a direita, quando ela chega a 5 ou mais um pouco, ela volta a -5 e fica indo e voltando. É realmente um script bastante fácil. O último script dessa aula é aquele script para abrir a porta. E esse script ele está na chave e ele envolve dois outros objetos. Ele é o jogador e a porta. Então a gente tem que criar essas duas variáveis globais aí, jogador e a porta, e ali o valor é nulo, nem aparece aí no caso. Então você tem jogador e porta, e depois você tem que definir essas duas variáveis. O jogador ali, a gente usa um findObjectPlayer, e depois para a porta, a gente usa o findObject de porta. E reparem que você tem uma porta com maiúscula, que é o próprio objeto, e a porta com minúscula, que é, digamos assim, essa variável aí. Depois a coisa vai para o update, e aí vocês mais ou menos já estão sabendo disso, né? Você tem a distância entre o jogador e o myObject. MyObject aí é a chave, porque esse script está na chave. Então, quando a distância do jogador até a chave é menor do que 1, então a porta se abre. Como é que a gente faz a porta se abrir? A gente usa um move, né? Porta transforma em move, um negativo de -2 no X. Então vocês repararam lá na nossa demonstração que a porta vai para o lado esquerdo. E a gente também destrói a chave com myObject destroy. Então a coisa é razoavelmente simples. Vale a pena uma observação que a gente está usando sempre aí o update, mas em casos, principalmente quando a gente trabalha com a distância, às vezes é mais interessante você usar aquele 11 per second, ou 2 per second, que melhora a performance. A gente não está muito preocupado com esse negócio de performance, mas vale aqui a observação. Com isso, então, a gente termina essa nossa segunda aula. Na próxima aula,
vão aparecer novos desafios e novos scripts. Muito obrigado, fique sempre com a gente.